Colocar aqui o nosso PowerPoint e começar a nossa aula do começo. É isso aí. Amém, meus queridos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos aí ao Mergulhando na Palavra. Graças a Deus, estamos mais um dia, começando a aula do Senhor, mais uma aula para a gente aprender sobre o Senhor, sobre a Palavra de Deus. Obrigado por todos que estão aqui. A gente vai fazer uma oração aqui e já vamos iniciar aí a nossa aula, amém? Pai querido, nós te agradecemos por este momento, mais uma vez, que o Senhor se faça presente neste lugar, em nossas vidas, que tudo ocorra segundo a tua vontade, que o Senhor enche o nosso coração, que o Senhor esteja presente em cada um que estiver ouvindo esta aula hoje, que o Senhor venha nos ensinar através do Espírito Santo, que o Senhor venha realmente nos fazer entender, revelar no coração de cada um a palavra que está sendo ministrada aqui esta noite. Tudo é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Tudo é para a honra e glória do teu nome, por isso que nós estamos aqui, porque nós temos consciência que precisamos conhecer, precisamos saber, precisamos nos aprofundar na verdade do Senhor, precisamos encher a nossa mente daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que verdadeiramente enche o nosso ser, enche a nossa essência, que é a tua palavra, que a tua palavra realmente venha a nos vivificar, vivificar o nosso espírito, vivificar tudo aquilo que nós somos, Senhor. Tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa a nossa vida, esta aula, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje nós vamos começar falando de dispensações e aliança. Ai, cadê o... Dá uma levantadinha que eu preciso ver um pouquinho aí, agora sim. Dispensação e aliança. Bom, é uma matéria que normalmente é ministrada em escatologia, né? Mas eu gosto de ministrar essa matéria antes de falar sobre a história de Israel, porque ela nos coloca assim em um contexto, né, de entendimento de como Deus age com as pessoas, como Deus agiu com a humanidade durante a trajetória do homem, né, desde a criação do homem até a queda do homem mesmo, né? Então, dispensações e aliança é um estudo dentro da teologia sistemática que visa compreender 7 liberações de Deus para a humanidade ao longo da história. Abrange desde o tempo da criação do homem até o governo de Jesus Cristo no milênio. Então, a gente vai estudar aqui, né, 7 maneiras que Deus tratou com a humanidade durante toda a trajetória do homem, né? Deus criou o homem perfeito, o homem caiu, pecou, saiu da graça de Deus, né? E muitas coisas aconteceram durante a trajetória até que Deus enviasse o seu Filho, até que a gente fosse salvo, né, pelo sangue de Cristo. Então, houve muitos pontos da história, houve muitas formas que Deus tratou com a humanidade durante esse tempo. Quando nós falamos de dispensações, deixa eu ver outro quadrinho aqui, não me atropelar. Aí eu estudo dentro da escatologia, como eu disse. Na verdade, quando se estuda dispensações de aliança, é um estudo dentro da escatologia. Eu estudo escatologia, estudo os fins dos dias, né, o fim dos tempos. Nós estudamos a volta, a segunda volta de Jesus Cristo, né? Falamos sobre milênio, sobre a grande tribulação, sobre todas essas coisas. E a dispensação, aliás, normalmente é estudado nesse tempo. Quando nós falamos de dispensações, são teorias, né, da teologia sistemática. Quando você ouve falar assim, a nossa igreja, por exemplo, a nossa igreja é futurista, ela é pré-milenista, ela é pré-tribulacionista. Todos esses termos, né? Pré-milenista significa o quê? Significa que nós acreditamos que o milênio vai acontecer, primeiro Jesus vai voltar e depois o milênio. Ou seja, né, primeiro Jesus volta, quando ele voltar que vai acontecer o milênio. Então nós somos pré-milenistas. Quando a gente falamos de pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a grande tribulação, os 7 anos da tribulação, a igreja será arrebatada antes do tempo dos 7 anos da grande tribulação, né? Então, nós acreditamos nesses termos, né? E tudo isso vem do dispensacionalismo. Se nós acreditamos que Israel tem uma aliança diferente, né? Vamos dizer assim, da igreja, tem uma aliança que tem um propósito peculiar, diferente, né? Nós acreditamos também em dispensacionalismo. Nossa igreja, ela acredita nesses termos, né? E por isso é bom a gente estudar. Também é muito interessante estudar
esse assunto. Por quê? Porque a gente entende a trajetória. O homem não caiu e imediatamente Deus enviou seu filho, né? Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, que saíram da graça de Deus, que saíram da presença de Deus, quando isso aconteceu, não foi imediato, Deus não enviou o filho imediatamente, né? Então, houve uma trajetória, passamos por muita história da humanidade, passamos por muitas coisas, e dentro desse tempo, Deus foi passando para a humanidade alguma certa autonomia, e a humanidade percebeu que não é possível voltar a Deus, e o único jeito é a graça, é o amor de Jesus Cristo, amém? O estudo da escatologia, conceito como pré-milenista, dispensacional, é muito conhecido no nosso meio. Nossa igreja é pré-milenista, pré-tribulacionista, e acredito que Israel e a igreja têm alianças específicas ou diferentes uma da outra. Amém? Desmistificando. Existem algumas teorias que a gente precisa conversar sobre isso. Por quê? Porque falam algumas besteiras, né? Algumas coisas que não são verdade sobre o dispensacionalismo, né? Então, assim, por exemplo, deixa eu ler o que está escrito aqui, a gente vai seguir algo assim. As 7 dispensações não são 7 formas de salvação. É muito importante entender isso agora. Antes do tempo da graça, mas se trata de como Deus fez para que a humanidade compreendesse que que a graça é necessária, né? A obra de Cristo na cruz foi o plano de Deus para o resgate da humanidade. Mas o momento dessa obra na cruz foi preparado, profetizado, declarado e esperado durante os anos, tá tampando aí, né, dos estudos e dispensações. Então, assim, esse tempo, né, das 7 dispensações não são 7 maneiras diferentes que Deus fez para que o homem fosse salvo, né? Não é assim que funciona. As 7 dispensações, ela foi entrando conforme o tempo. Então, primeiro, nós vamos falar, por exemplo, sobre a dispensação da inocência. Quando o homem era inocente, o homem ele só vivia segundo o pensamento de Deus, né? Segundo as coisas de Deus. Depois entrou a dispensação da consciência, quando o homem simplesmente caiu, né, e passou a viver segundo a sua própria consciência, ou seja, ele mesmo que escolhia para ele o que é certo e errado, ele mesmo que entrava nesses conceitos de certo e errado. Então, foi a dispensação da inocência. Você vê que foram tempos que foram acontecendo, depois a dispensação do governo humano, depois do patriarcal, depois a dispensação da lei, que nós conhecemos bastante, né? Depois da graça, que é a que nós estamos hoje, e depois, no futuro, será a dispensação do milênio. Então, assim, você vê que são tempos que Deus tratou, mas não são formas de salvação. Desde o início dos tempos, desde quando Adão e Eva caiu lá no Éden, desde que o fruto proibido foi comido lá, foi tirado do pé, que não era para ter tirado, o plano de salvação é a graça. Sempre foi Jesus Cristo, desde o início. O plano de Deus para a humanidade sempre foi Jesus Cristo. Deus não ia salvar a humanidade através da lei, mas a lei teve o seu propósito. Deus não ia salvar a humanidade através da consciência, né? Porque, afinal de contas, comeu o fruto proibido, e aí, a partir daí, teve consciência do bem e do mal, mas teve o seu propósito, quando Deus mostrou a humanidade, né? O que significa isso? Deus não salvou a humanidade no governo humano, mas o governo humano teve o seu propósito. Então Deus, ele viveu, ele foi fazendo os tempos dos homens conforme o seu propósito, por um propósito específico, né? E é disso que a gente vai conversar sobre hoje. Bom, vamos falar então sobre a primeira dispensação. Queridos, qualquer dúvida, né, qualquer novidade, por favor, me pare e pergunte. Pergunte aí embaixo, que eu vou ler alguma coisa aqui e a gente vai seguindo. Se não, aperta o microfone aí e fale comigo. Silvão, não entendi, por favor, me ajuda. Amém? Então, nós vamos começar falando sobre a primeira dispensação. Então, dispensação são 7 tempos, né, que foram dispensados. Quando nós falamos de dispensação, significa dispensar, liberar, né, que foram dispensados sobre a humanidade durante esse período de tempo. Essa dispensação, ela teve seu propósito específico com Deus, para Deus, com a humanidade.
mas ela não era forma de salvação, mas era uma forma que Deus tratou ali com a humanidade durante aquele período de tempo específico. Amém? Então, nós vamos passar por cada uma delas, como que Deus tratou com a humanidade. Quando você entender, por exemplo, quando nós falamos na igreja, né, muitas vezes se fala na igreja sobre a lei, né, que agora nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Né? Então, ele está falando sobre essa diferença. Né? A dispensação da lei, Deus tratou de uma maneira, na dispensação da graça, Deus tratou de outra maneira. Porém, na dispensação da lei teve o seu propósito e, na verdade, ainda voga. Né? A lei, ela é verdade, a lei, ela é verdadeira, é de Deus e é do céu. A grande diferença é que hoje nós não somos mais condenados pela lei, nós somos salvos pela graça. Mas quando você entra na graça e quando você é transformado pelo Espírito Santo, quanto mais essa obra do Espírito Santo renova o seu ser, você vai cumprindo a lei naturalmente. Ou seja, a palavra de Deus fala que agora a lei não está mais escrita em tábuas de pedra, ela está escrita em seu coração. Então, assim, a lei não foi revogada, a lei está em vigor. Né? Só que ela não nos condena mais, porque nós somos salvos pela graça. Porém, nós acabamos que, por causa da graça, por causa da revelação, por causa da presença de Deus, nós acabamos que entrando mais alinhados com a lei, porque a lei é boa e a lei é verdadeira. Amém? Então, são tempos. Então, quando fala assim, agora não somos mais condenados porque estamos na graça, né? Não estamos mais na lei. Você sempre escuta isso na igreja. E nós precisamos entender esses conceitos para que quando a gente ouve, né, essas coisas na igreja, saiba situar o que isso significa, né? Na primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, entende que foi da criação do homem até a sua queda, né? Foi o tempo que durou a dispensação da inocência. Foi a primeira dispensação que houve, né, dentro desse estudo. Esse foi o tempo do homem recém-criado, perfeito, à imagem e semelhança de Deus. Vamos ver o texto bíblico aqui. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. O homem não tinha pecado, o homem não tinha carnalidade, o homem era perfeito, puro e era inocente. Quando se diz inocente, fala sobre maldade, malícia, engano, ilusão. Nada disso havia no homem, né? O homem, ele andava, ele vivia segundo uma única mentalidade, a mentalidade de Deus. O homem perfeito no Jardim do Éden. E não só o homem era perfeito, né, como também o lugar onde ele estava inserido. O Jardim do Éden era um lugar perfeito. Então, ali não havia engano, não havia mentira, não havia carnalidade, não havia lascívia, nada dessas coisas que a gente tem hoje. Nada desse mal que veio sobre o mundo. Nada disso. Era perfeito. Eles não eram atormentados, eles não eram perseguidos, não tinham problemas. Era um lugar perfeito, nós sabemos disso, era o Jardim do Éden. A conexão que o homem tinha com Deus era direta e perfeita, né? A Bíblia fala que Deus vinha todos os dias ao pôr do sol falar com os homens ali, né? Com Adão e Eva, no caso. Então, assim, tinha uma conexão com Deus, ele era glorificado, né? O homem era um ser glorificado e o Éden também era um lugar glorificado, né? Tanto que quando nós ouvimos falar que Deus criou o mundo, quando Deus criou o mundo, se você for pegar na palavra, ele ordena, né, ao material. Então ele diz: terra, produza os animais, terra, produza as ervas, né? Ele ordena as águas, ele ordena o material. Mas quando fala do Éden, fala: e plantou Deus na terra um jardim do Éden. Então você vê que é um lugar diferente, né? Nós conhecemos o rio Tigre e Eufrates, que ainda está aqui, nós vemos ele. Mas o rio Pison e Gion, acreditamos que nem é daqui, é do céu realmente, né? Então você vê que é um lugar, era uma conexão entre o céu e a terra. O Éden era uma conexão entre o céu e a terra, né? Era algo conectado. Então o céu estava conectado ao Éden, a terra estava conectada ao Éden, e o homem também estava no meio disso, era como uma ponte ali. Então era algo perfeito, maravilhoso, e tudo era segundo a vontade de Deus. Era assim que funcionava, né?
Era isso, o homem vivia o tempo da inocência. Devemos compreender também que o homem foi criado moral, espiritualmente sadio, isto é, ele foi criado em estado de pureza e inocência completa. Um homem perfeito, um homem sem dificuldade emocional. Sabe esses negócios que a gente tem hoje? Ah, meu emocional, que eu estou mal, que eu estou aquilo. Não existia no Éden. Ele tinha toda a provisão, ele tinha todo o aparato, ele tinha toda a paz que um homem pode ter. Paz, gente. Paz é uma coisa que hoje nós realmente buscamos, né? Desesperadamente. Então, o homem tinha paz, o homem tinha alegria, o homem tinha unção, o homem tinha presença de Deus, o homem tinha, sabia e conhecia toda a verdade, ele só vivia na verdade. O único parâmetro que ele tinha como realidade era a mente de Deus. Só. Não existia nada para o homem além da mente de Deus. Tudo que estava na mente de Deus é real. O que está fora da mente de Deus, o homem nem conhece, o homem não sabe e não interessa. Né? Era tudo maravilhoso, tudo perfeito. E assim, o homem viveu no Jardim do Éden, e esse era o tempo da inocência, né? Ele era totalmente dependente e totalmente conectado à mente de Deus. E era essa a visão de realidade que ele tinha. Nesse tempo, o ambiente que o homem vivia era perfeito e não conhecia pecado, engano ou maldade. Tudo que ele conhecia, o que está no coração de Deus. Então é isso, né? A gente entende esse ambiente, um ambiente perfeito. Os animais eram mansos, os frutos eram perfeitos, tudo maravilhoso. É uma coisa assim, né? É difícil para a gente imaginar hoje o Éden, né? Porque diante do mundo que nós vivemos hoje, imaginar um lugar tão perfeito assim é difícil. Imaginar um ser, um homem, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de preocupação, de medo, de nada. Para a gente hoje é difícil. Mas era assim por quê? Porque eles não conheciam, né? Bom, o homem era um ser perfeito em um lugar perfeito, com apenas um mandamento para cumprir por sua própria vontade e obedecer por sua escolha. Existe uma questão aqui muito importante, né? O Éden, o homem era tudo isso que a gente acabou de falar, né? Perfeito, maravilhoso, lindo, tinha tudo o que precisava, né? Ele só conhecia uma verdade, a mente de Cristo. Porém, ele tinha o direito ao livre-arbítrio. Obedecer a Deus era opção para o homem. Então, Deus colocou uma árvore lá. Olha aqui, a gente já conversou sobre isso, eu vou falar de novo aqui, é muito importante saber. Uma vez me perguntaram, irmão, por que Deus colocou a árvore lá, né? Por que Deus colocou uma árvore lá? Ah, existe muita especulação, existe muitas passagens, né? Passagens que eu falo assim, humanas, pessoas que declaram, porque Deus queria testar o homem, porque Deus queria que o homem não fosse um robô. A minha resposta está escrita em Deuteronômio 29:29. As coisas que são reveladas são para o homem, as coisas que não são reveladas são para Deus. O que nós precisamos entender, Deus é perfeito em tudo que ele faz, e tudo que nós precisamos saber é que isso aconteceu, estava lá. O homem, ele tinha uma opção, ele poderia obedecer a Deus ou não, mesmo que a mentalidade dele fosse totalmente voltada para Deus, e tudo que ele conhecia estava na mente de Deus, ele poderia escolher entre fazer o que Deus mandou ou não. A única coisa que tinha, né, no Éden, assim, nessa perfeição do homem, para o homem, a única coisa que tinha era uma escolha, umazinha só, uma árvore no meio de milhares de árvores, um fruto no meio de milhares de frutos, né? Então, Deus falou assim, só isso você não faz. Acho que está escrito o texto aqui. Olha aí. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, a única condição que o homem tinha, a única coisa que ele não poderia fazer, era isso. No meio de milhares de árvores, no meio de milhares de opções, no meio de uma vida perfeita, de um lugar perfeito, de uma mente perfeita, de um coração perfeito, de um lugar, tudo perfeito, a única coisa que Deus colocou é isso. O homem tinha um livre-arbítrio de permanecer nesta condição ou não. Então Deus disse, se você comer, você vai morrer. Essa é a sua escolha. Então a única condição que tinha no tempo da inocência
era a escolha de obedecer a Deus ou não. Mudou alguma coisa hoje, hein, no tempo da graça? Não. Nós temos a mesma condição. Nós podemos obedecer o que Deus manda ou não. Nós podemos andar na presença de Deus ou não. A escolha é nossa. Então, da mesma forma que nós escolhemos, Adão e Eva escolheu. Só que nós, hoje, né, por causa da queda, temos essa loucura que é o mundo. Então, temos que escolher o tempo todo. O Adão e Eva só tinham uma árvore e um fruto lá para não comer, né? E acabaram caindo. Bom, no tempo da inocência, era assim. O homem perfeito, livre-arbítrio, uma escolha. Obedecer ou não. Amém? Se estiver indo rápido, se tiver dúvida, por favor, pergunte. Embora criado inocente e puro, o homem foi dotado de livre-arbítrio. Isto é, livre para tomar decisões e escolher qual caminho deveria seguir. O homem tinha toda a autonomia, né? Então Deus não criou o homem, mesmo com toda a perfeição, tinha essa autonomia. Ao ser tentado primeiro, Eva foi enganado pela serpente. Adão, por sua vez, não a repreendeu, mas escolheu comer o fruto junto com ela e traçou o destino de toda a humanidade. Nós vamos ler o texto aqui na Bíblia. Mas olha só, é interessante pensar, né? Existe também aquela questão. Agora eu tenho que falar aqui a respeito das mulheres, né? Que daí eles dizem assim, foi culpa da Eva, porque Eva foi lá, foi enganada e comeu o fruto proibido, né? Então Eva escolheu pecar, né? Pô, Adão, tadinho. Só que Adão, quem recebeu a ordem? Que dessa questão, né? Nós temos que entender isso. A ordem veio de Deus para Adão. Adão era o responsável. A Eva recebeu a ordem, entendeu que a ordem veio, né? Ela recebeu a ordem de Adão. Então Adão repassou para Eva. Quando Eva comeu o fruto proibido, Deus não veio. Não houve toda essa questão, não houve todo esse estardalhaço, não houve. O mal não estabilizou só porque Eva comeu o fruto. Só aconteceu tudo. A maldição só veio para a humanidade, para a terra, quando Adão comeu. Então, os dois pecaram. Se Adão tivesse repreendido Eva, talvez tivesse... Entendeu? Então, assim, não tem essa de a mulher pecou. Os dois pecaram, os dois caíram, os dois comeram fruto, os dois escolheram não obedecer a Deus e Deus no que deu. Nós vamos ler o texto aqui em Gênesis 3, eu vou ler na Bíblia aqui, que seria um texto muito grande para colocar aí. Então, se você está com a sua Bíblia, por favor, me acompanhe, amém? E um diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrais. Morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, puseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora, olha que interessante, né? Eu acredito, queridos, que antes da serpente vir, eles nem olhavam para aquela árvore. Eles tinham uma decisão, vou obedecer a Deus. Mas quando a serpente veio e enganou a Eva, nós falamos assim, né? Que o fruto era lindo e era gostoso, mas o que ela disse era, o fruto era agradável, era algo que atraía atenção, mas não só pela beleza do fruto em si, mas porque daria o conhecimento. A serpente disse, se você comer, você vai conhecer o bem e o mal e você será como Deus, né? Eles já eram como Deus, já eram glorificados como Deus, né? E a serpente enganou a Eva, e eles comeram o fruto proibido. A partir desse tempo, tudo mudou. As coisas mudaram, a mente deles mudaram. Eles perceberam, os olhos deles foram abertos, né? Então,
é muito importante entender o que tinha no tempo da inocência, né? Como eles viviam no tempo da inocência, como era a mente dos homens no tempo da inocência, fora, totalmente fora dessa loucura do mundo. Eles viviam no lugar perfeito. Ao comer o fruto proibido, algo mudou dentro deles. Algo mudou, virou dentro deles. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, né? E aí, um outro tempo começou a, a virar. Da inocência, agora eles não são mais inocentes. Por que não são mais inocentes? Porque agora eles já conhecem outro tipo de pensamento, que não é só o de Deus mais, né? O pensamento do bem e do mal. A partir de agora, o homem discernirá o bem e o mal por si mesmo, dando início a outra fase da história humana. É interessante, né? Agora, é essa questão que a gente está falando sobre dispensações, né? O homem saiu de uma condição que ele estava, e agora ele vai viver uma outra condição por causa de uma escolha, por causa do livre-arbítrio. Eles tomaram uma decisão, e essa decisão alterou eles internamente. Eles não são mais um homem inocente, né? Os homens inocentes que foram criados por Deus. Agora, eles não estão mais discernindo segundo a mente de Deus. Agora eles vão escolher por si só o que é o bem e o mal para eles. Né? O que é o bem e o mal para eles. Então agora eles vão escolher, eles vão entrar nessa questão aí. Eu que sei o que é bem e o mal para mim, eu vou escolher para mim agora. Né? Bom, eu vou ler esse texto também. Gênesis 3, 12 a 24. Diz assim. Então disse Adão à mulher, que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor, Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher à serpente, me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. E com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fosse tirado, né, fosse tomado, e porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os revestiu. Então disse Deus, o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não entenda, estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente nessa condição. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus fez o quê? O homem tomou essa situação, agora o homem está diferente, o homem ele conhece o bem e o mal, ele perdeu a glória, ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a sua glória, ele foi expulso do lugar de glória, que é o Jardim do Éden, né? Agora ele foi expulso desse lugar, dessa presença, né? De toda essa questão que o homem vivia. O homem não é mais aquele ser glorificado, inocente que estava no Éden. Agora ele é um homem que pode discernir e escolher o que é bom e o que é mal. Né? Essa é a condição que nós temos hoje, dentro da nossa consciência. Tudo mudou. E a partir daí, começou-se uma nova dispensação, um novo tempo na vida do homem, que é a dispensação da consciência ou responsabilidade. Essa dispensação, ela vai durar da queda do homem até o dilúvio. Né? Que depois do dilúvio, né? Depois que Noé vem, toda aquela questão acontece,
que os homens saem da arca, Deus também vai mudar essa forma. Você vê que mudou, né? Mudou, é claro que mudou toda essa condição. Então, da questão da inocência, o homem passou agora para a consciência. Por que consciência? Porque agora ele entende o bem e o mal, ele não tem mais uma mente só voltada para a mente de Deus, mas ele tem uma mente segundo a sua própria mente. E ele mesmo decide o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado para ele ali, né? É uma outra questão, e nós entramos nessa condição. Então, a dispensação da consciência. O que é a dispensação da consciência? Em primeiro lugar, vejamos o que é consciência. Vamos lá. O dicionário define como a voz secreta que temos no espírito e que, de acordo com nossas ações, nos condena ou absolve. Então, quando nós tomamos, né, a gente está aí no meio do mundo, vivendo a nossa vida e fazendo nossas escolhas. Tem escolhas que nós fazemos e sabemos. Essa escolha não é boa. A nossa consciência, ela nos julga. Ela nos julga. Então, você fica ali fazendo algo e a sua consciência, ela te impede, né? Existem algumas pessoas que acreditam que essa questão da consciência Deus colocou no homem, porque senão o homem estaria totalmente descontrolado, né? Então, Deus colocou uma consciência no homem para que o homem seja um pouco refreado nas suas decisões e nas suas escolhas, né? Então, quando você vai fazer algo, a sua consciência aperta, algo te diz, isso não está certo, né? Então, isso é algo dentro de você falando para que você, Deus tentando fazer com que você volte à sua origem, né? Temos um espírito, de acordo com essas ações, ela condena e nos absolve. Porém, sabemos que nas suas atribuições, vai muito além do que simplesmente acusar-nos ou absolver-nos. É a faculdade que nos torna capazes de discernir. Discernir vai além de só você ser julgado pela sua consciência. Discernir, você é mais profundo que isso. Você entende, você escolhe, é algo que você... como é que eu posso explicar isso, Jesus Cristo? Discernimento. Discernimento. Então, você destrincha algo, né? Então, você olha uma situação e você julga, né? Completamente, ali, segundo a sua própria consciência, se é certo ou errado. E, às vezes, você vai contra a sua consciência e você age segundo o errado. Mas a sua consciência declara que isso é errado. Mas, nesse momento, você julga o que você vai fazer. Quando você está na consciência, antigamente, na inocência, não era assim. Você só agia na bondade, você só agia naquilo que é verdadeiro, que é quando você tinha consciência em Deus. Agora não. Agora você tem a consciência segundo a sua vontade, segundo a sua necessidade, segundo a sua realidade. Então você toma a decisão baseado no seu próprio entendimento e pensamento. É uma condição muito inferior à que estávamos no Jardim do Éden. Agora eu pergunto, esta condição ainda existe? Ainda nós vivemos isso? Sim, ainda nós vivemos isso. Ou seja, nós ainda temos a escolha, lá do tempo da inocência, temos. Nós ainda temos essa condição de consciência, hoje, nos tempos de hoje, também nós temos. Então, nós agimos segundo aquilo que nós interpretamos de certo ou errado, bem ou mal. É nossa escolha, né? Segundo a nossa interpretação. Nós que escolhemos o que é bom, o que é mal. Isso é uma loucura total. Estamos nessa condição. Resumindo, nesse período, o homem foi entregue a seu próprio discernimento de julgar por si mesmo o que é certo ou errado. O que antes julgávamos pela mente de Deus, passamos a fazê-lo segundo a nossa própria mente. Então, você entende a condição que nós estamos agora, né? Nós temos essa condição, nós escolhemos o que é bom e o que é mal para nós. Nós, segundo a nossa própria consciência, em um mundo em que é nosso inimigo e deseja a nossa morte. Então, o mundo está tentando nos enganar o tempo todo. Aliás, nos enganando o tempo todo. O mundo, ele... todas as coisas... O mundo... Exatamente, irmã, exatamente. Examinar todas as coisas que tem o que é bom. Nós vamos falar sobre isso, sabe por quê? Porque essa consciência, nós vamos ver daqui a pouco, ela é moldada. Ela é moldada. Hoje, nós precisamos moldar a nossa consciência, né? Mas hoje nós escolhemos. Então, assim, nós estamos caminhando, estamos trilhando o nosso caminho, estamos vivendo naturalmente, né? E o mundo, ele começa a nos dar ideias do que é realidade, do que é verdade.
Então o mundo joga em você conceitos, informações, joga em você uma gama de mentiras, né? Que faz com que na sua mente, para que a sua mente torne verdade. Então você começa a moldar a sua consciência segundo a realidade do mundo, se não tomar cuidado. Então, o seu julgamento de bem e mal, se você estiver muito envolvido com o mundo, vai se tornar aquilo que o mundo fala, que é bom e mal. É o mundo que vai te dar a informação, é o mundo que vai te dar essa gama de mentiras para que você, a partir da sua mentalidade, tome a decisão do que é certo e do que é errado. Isso é moldado. Então, você tem exatamente isso que o Mônica falou, né? Você tem que ouvir tudo e reter o que é bom, mas quando você retém o que é bom, como você sabe o que é bom? É preciso saber o que é bom, é preciso você descobrir o que é bom. E você quer saber? É isso que nós estamos fazendo aqui exatamente hoje. Você que está nessa aula aqui, entendeu? Você está o quê? Procurando o que é bom, procurando algo para encher a sua mente de coisas boas, da verdade, para que o mundo não possa mais te enganar. Então, quando você tomar uma decisão segundo a sua consciência, a sua consciência estará baseado no que é verdadeiro, no que é real, no que é a mente de Deus. Agora nós temos que correr de novo, queridos. Nós podemos alcançar, graças a Deus, nós podemos ter a comunhão com Deus. E Ele nos revela a verdade. E a nossa consciência pode ser moldada segundo a mente de Cristo, né? Mas hoje nós precisamos estar buscando essa verdade, buscando essa revelação. E por isso nós entendemos que temos que saber a palavra. A realidade do mundo nos afasta. Aqui, não dá para ler tudo, deixa eu ver se eu consigo ler. Cadê o negocinho? A realidade do mundo nos afasta de Deus, irmão, é isso que você falou? Ai, Senhor. A realidade é exatamente isso, querido. Nós precisamos entender que hoje a nossa mente é moldada. Nós precisamos tomar a consciência do céu e a renovação da nossa mente. Por isso que a Bíblia fala, né? Para a gente não se conformar com o mundo, mas renovar a nossa mente, a nossa consciência, segundo a realidade do céu. E por isso nós precisamos buscar a palavra, a verdade, e tudo isso que o Senhor nos ensina, porque nós estamos numa condição que nós escolhemos o que é bom, o que é certo para nós, o que é errado, o que é bom. Nós escolhemos o nosso caminho. E nós temos que escolher segundo a vontade de Deus. Só que isso hoje é preciso buscar, é preciso entender, é preciso buscar o conhecimento e a revelação de Deus. Amém? Na dispensação da consciência, nós ainda vivemos isso. Não estamos mais lá, mas nós vivemos isso. Como funciona a consciência? A consciência é junta pelo que é instruída, é o que nós estamos falando aqui. Se somos instruídos pelo conceito do mundo, então julgaremos bons seus valores. E viveremos neles. Porém, se instruirmos nossa mente com a palavra de Deus, então ela será o guia para o nosso discernimento do bem e do mal. Você pegou isso aí, queridos? É importantíssimo demais. Sabe por quê? Porque essa questão de discernimento, escolher, viver sobre a nossa própria consciência ainda está vigorando em nosso tempo. Apesar de vivermos no tempo da graça, apesar de vivermos em Cristo hoje, a gente tem que buscar essa questão. Então, precisamos nos envolver, buscar o entendimento do céu e, assim, moldar a nossa mente segundo a consciência do céu. Eu acho que eu coloquei ali. Olha só o que está escrito no texto, em 1 João 3, 19, 21. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos enganar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tirar vocês aqui um pouquinho, queridos, senão não vou conseguir ler. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Então, assim, o texto fala o quê, queridos? E se nós estamos em paz com o nosso coração, significa que nós estamos andando segundo a vontade de Deus. Nós moldamos nosso coração. Toda vez que a Bíblia fala sobre coração, ela quer falar mente, amém? Seu coração é um músculo que bomba o sangue pelo seu corpo. É a mente, é aquilo que você enche a sua mente, a sua realidade, a sua verdade. Então, se você tem paz naquilo que você faz, significa que você está no caminho de Deus, no caminho certo, no caminho da consciência verdadeira. E é disso que nós precisamos nos encher, né? A consciência ainda está vigorando nos nossos dias. Opa, vamos lá. Bom, vivendo a dispensação da consciência.
Com o pecado, Adão e Eva passaram a ser dirigidos pela consciência que teria de julgar suas ações. Este julgamento, às vezes, manifesta-se pelo medo. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Isso foi quando Adão e Eva caiu e Deus veio, né, falar com Adão e Eva ali no meio do jardim. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesse? Então, assim, queridos, olha que interessante, né? O que aconteceu imediatamente quando Adão e Eva perderam a inocência? Eles perceberam. Então, eles julgaram. Ali que eles entenderam. Nossa, nós estamos nu aqui. Você vê que essa inocência, né, que eles tinham, isso não tinha problema antes. Mas a partir do momento que eles perceberam isso, que eles perderam a inocência, que eles mudaram a visão, os olhos deles se abriram, eles começaram a julgar segundo a sua própria consciência. Então, a primeira coisa que eles viram, eles temeram. E agora, o que nós vamos fazer? Ou seja, a consciência deles já começou a julgá-los e atormentá-los. Né? Literalmente isso aí. Eles já começaram a ser atormentados pela consciência deles, né? No momento em que eles caíram. O homem não respondeu a pergunta que o Senhor fez. Quem te mostrou que estava nu? Né? Então, assim, não respondeu, por quê? Teve medo. Né? Ali, quando caiu, teve medo. Aí, tudo isso, querido, o medo, passou a vigorar na dispensação da consciência. Né? A preocupação, a aflição, o medo de tantas coisas que pode existir, sabe? Todo esse sentimento que a gente sente hoje veio depois. Por quê? Porque a gente perdeu a inocência, perdeu essa total dependência de Deus, a gente perdeu essas coisas. Então, nesse momento, o homem passou a viver por si próprio, né? Por seu próprio julgamento. E a partir dali, ele passou a ter medo. Né? E isso acontece mesmo. Então, hoje, né, o mundo ele faz exatamente assim. Quando você está na presença de Deus, quando você está buscando a vontade de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, e a revelação de Deus está no seu coração, você tem cada vez menos medo. Por quê? Porque você vai moldando a sua mente à mente de Cristo. Quanto mais você confia, quanto mais você se entrega a Ele, quanto mais você compreende o coração dele, a vontade dele para você, quanto mais você volta ao ser original do começo, lá da criação, né? Quanto mais isso acontece, mais você vai vendo que todo o engano do mundo, tudo aquilo que o mundo vai implantando em você é para te destruir. Então, assim, você só tem medo quando você ainda não tem revelação de algo. Né? Quando você ainda não conseguiu, naquela situação, você não conseguiu retornar ao homem original. Você só tem preocupação em algo que você ainda não está completamente revelado. Né? Algo, se Deus revelar algo para você, você vai parar de ter medo, vai parar de temer, vai parar. Por quê? Porque você vai voltando a um estado de total entrega a Deus, total entrega à consciência eterna. Né? Quanto mais você entrar nessa consciência, mais você vai compreender a realidade e a verdade. E menos o mundo vai te afetar. O mundo vai tentar te enganar, mas você vai ter uma revelação plena sobre algo poderoso. Então, se algo acontece na sua vida, você vai ter total confiança de que Deus está no controle, de que Deus está nesse negócio. E isso faz toda a diferença no mundo. O mundo diz, você vai se perder, você fala, não, Deus está no controle. Então, essa consciência, esse entendimento, ele vem de uma busca intensa da intimidade e da verdade. Hoje nós precisamos buscar essa verdade para que o mundo não nos engane mais. Né? A Bíblia fala que o nosso inimigo é o pai da mentira. Então ele vem para enganar. E com o engano, ele vem para matar, roubar e destruir. Como é que ele mata, rouba e destrói? Pela mentira. E como você se defende? Pela verdade, queridos. A verdade é perfeita. Então conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará da mentira. Encha sua consciência da realidade, da verdade. Você vai ver tudo mudar, tudo ser perfeito na sua vida. Né? Pelo menos na sua consciência e na sua esperança. No exato momento em que nossos primeiros pais provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a consciência começou a atormentá-los. Passado todo esse tempo, ainda podemos ouvir nossa consciência aprovando
ou reprovando nossos atos. Isso não é verdade? Ainda, mas a nossa consciência, ela nos atormenta, ela nos aprova, ela nos julga terrivelmente, ela não está nem aí, não. Nossa consciência está sempre pronta a nos julgar, né? Então, assim, isso, na verdade, é uma condição que, enquanto a sua consciência ainda está te julgando, enquanto ela ainda está te atormentando, enquanto a sua consciência ainda está te incomodando, significa que Deus ainda está agindo. Né? Isso é algo que nós precisamos entender. Quando você vai fazer algo e não está totalmente cauterizado, significa que o Espírito está agindo na sua consciência. Hoje, o Espírito age na nossa consciência. Né? Então, ele fala do Espírito no nosso espírito. Né? E através da consciência, nós entendemos, nós agimos e nós escolhemos. Né? Então, ele pode te revelar. Tudo que ele revela e tudo que você vai fazer quando você vai fazer algo, a sua consciência, ela trava, ou ela te julga, ou ela te condena, ou ela te põe para frente, ou ela te fala, isso aí, isso é que tá correto. Né? Exatamente foi assim com Eva, Adão e Eva, quando eles comeram o fruto proibido, eles já foram julgados pela consciência deles. Né? Na história de Caim e Abel, é muito parecido. Né? A história de Caim e Abel mostra-nos como vive o homem, atormentado pela consciência. Após assassinar seu irmão, vê-se na condição de foragido. Eu acho que eu pus o texto aqui, ó. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então, olha só que interessante que Caim disse aqui. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado. A consciência de Caim estava totalmente julgando ele ali. Então ele sabia que ele fez algo errado. Ele agiu na emoção, ele agiu na raiva, ele agiu no ciúme, ele agiu em um momento, né, de temperamento. Ele estava fervendo. Ele foi lá e matou Abel. Só que depois que ele matou Abel, o sangue derramou, o Senhor veio falar com ele, ele percebeu o tamanho do mal que ele fez. E a consciência dele começou a doer nele, né? E começou a atormentá-lo. Tá vendo? É maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoado. Né? Eis que hoje não será fora da terra. E Deus colocou uma marca nele, né, para que ele não seja morto, porque eu acredito que se ele fosse morto, talvez seria um consolo. Eu falo, não, você vai viver com esta culpa na sua consciência, né? Então, hoje nós temos essa condição de consciência. Caim foi. Aí você vai me perguntar assim, irmão, qual que era a marca de Caim? Qual que era a marca que Deus pôs em Caim? Hein? Será que as pessoas não costumam perguntar isso aí? Ah, pergunta, meu irmão. Eu vou dizer a mesma coisa para você. Leia lá, está escrito em Deuteronômio 29, 29. Eu não discuto coisas que não são reveladas. Não são reveladas, não é para nós. A gente sabe que Deus pôs uma marca em Caim. E todo mundo que olhava para Caim sabia quem ele era e sabia o que ele tinha feito, né? Então Deus agiu ali na Caim dessa maneira. Mas a questão é essa questão, né? Essa questão da culpa, do julgamento, do se julgar, do se enxergar, do ver aquilo que ele fez estava errado. Hoje nós temos esta condição na dispensação da consciência. Nós não estamos na dispensação da consciência, mas a dispensação da consciência, né, é a forma como Deus tratou o homem, ainda está vigorando em nós. Temos consciência ou não. Mesmo que não houvesse nenhuma lei, Caim sabia perfeitamente que estava transgredindo a lei do Senhor. Sua consciência dizia isto a ele. A lei da consciência continua até hoje. Todo homem sabe o que é certo e errado. Escolhe o caminho que vai trilhar. Então não havia nenhuma lei naquela época, né? Ainda não tinha, Deus não tinha dado a Moisés a tábua da lei, escritos os 10 mandamentos, né? Não tinha, nada disso ainda existia. Mas Caim, ele sabia, né? Ele sabia que matar era contra a vontade de Deus, ele tinha esta consciência, né? Isso perturbou, e isso fez com que ele ficasse desse jeito, né? Que fosse condenado por Deus ali a viver dessa maneira. No mundo antediluviano, a marca que Caim recebeu como castigo da sua transgressão servia de advertência a toda aquela geração, de que o Senhor não deixaria o pecado sem castigo. Ainda nesse tempo, né, desse tempo da consciência, Deus, ele
estava julgando, né? Então, Caim foi julgado por Deus. Ele escolheu o caminho dele, e Deus deu a ele algo, né? Ele julgou Caim ali, e foi Deus que deu a Caim a condenação e o julgamento, e não ficou sem sempre advertência a toda geração de que o Senhor não deixaria o pecado sem castigo. Ou seja, Deus castigou Caim, né? Ele não foi julgado pelos homens. Então, toda a humanidade estava vendo. Deus estava totalmente fora. Deus deixou a humanidade, né? Como alguns falam. Será que Deus virou as costas para a humanidade a partir desse tempo? Não. Deus ainda estava no mundo, né? Deus estava com o homem. Tanto que tudo se deu porque Caim ofereceu algo que Deus não aceitou. Abel ofereceu algo que Deus aceitou. Ou seja, estava ali em uma adoração a Deus, né? Então eles estavam buscando a Deus e cada um trouxe uma oferta. A oferta de Caim não foi aceita, a oferta de Abel foi aceita. Então Caim ficou com ciúme e matou seu irmão, né? Então você vê que ainda, claro que Deus está agindo na história do homem. Com qual objetivo e princípio? Deus desejava o homem de volta para ele. Então, toda a história, tudo que Deus fez ao longo da história foi para o bem, foi para resgatar o homem, né? Primeiro, resgatar o homem nessa condição, mas precisava também que o homem compreendesse a sua condição, né? Que o homem compreendesse essa condição de quem é Deus, a consciência, a verdade, a realidade. Então, Deus ele foi agindo com o homem desta maneira. Na dispensação da consciência, o homem julgava o que era bom e o que era mal, né? O fracasso dos antediluvianos. Acabando já, tá, gente? Fiquem tranquilos. Daqui a pouco é 1 hora mesmo. Normalmente não passo de 1 hora, não. Senão vocês ficam com a cabeça fervendo aí. Misericórdia, né? O fracasso dos antediluvianos. Bom, fazendo-se surdos à voz da própria consciência, aqueles homens e mulheres, até crianças, entregaram-se totalmente à corrupção. Vamos ver o texto bíblico. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação. Gente, olha só o que está escrito aqui. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a terra, sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de haver tê-los feito, né? O que aconteceu aqui, querido? Aqui a palavra de Deus fala que não existia um pensamento bom. O homem, ele foi entregue à seu próprio julgamento de bem e mal, né? Então o homem está entregue à sua própria consciência, nós entendemos isso. A partir disso virou uma anarquia à face da terra. Os homens se descontrolaram completamente, eles perderam a sua consciência. Então, assim, a consciência ela já nem estava mais agindo no homem, né? Sobre o certo e errado, eles não tinham mais essa trava. Eles perderam completamente o controle, ficaram fora de controle. Não existia, não passava um pensamento bom na mente do homem. Então o homem enlouqueceu na face da terra, né? A Bíblia está falando aí que esse é o antediluviano, o fracasso dos antediluvianos. Antediluviano significa que é antes do dilúvio. A humanidade antes do dilúvio. Então depois, primeiro a inocência, o homem perfeito. Depois a consciência, o homem passou a julgar o bem e o mal. Ele tomou consciência e passou a julgar por si mesmo. Agora, nessa questão da consciência, o homem ficou completamente maluco. Então, a consciência foi cauterizada. No próximo texto que a gente vai ler aqui, por causa do pecado, a consciência do homem foi perdendo toda a sensibilidade. Quando Deus disse o que está relatado em Gênesis 6:3, que é assim, ó, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus estava dizendo que não falaria mais através da consciência do homem, pois estava totalmente corrompida. Então, assim, Deus disse, eu não vou ficar contendendo mais com o espírito do homem, né? Ele vai viver só durante um tempo, porque o homem já não estava mais ouvindo a sua consciência. A consciência estava cauterizada. Era só o mal que havia no coração do homem antes do tempo de dilúvio, né?
Então Deus estava vendo essa situação pegando ali no meio dos homens, e a situação já estava ruim, né? Isso também já estava no controle de Deus. Não acredite ou não pense que alguma coisa está fora do controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas, e Ele faz todas as coisas de maneira perfeita, né? Então, nesse tempo da consciência, foi fracasso total para o homem, porque a consciência não foi suficiente para que o homem voltasse ao caminho correto, né? A cauterização da mente ocorre até nos dias de hoje. Não ocorre, não, queridos? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso em 1 Timóteo, escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, Paulo falando nos tempos da igreja, nos tempos de hoje, né, que o Espírito, né, que a humanidade, seriam enganadas por falsos mestres, enganadores, que cauterizariam a mente, ou seja, ela ficaria totalmente sem consciência, insensível, né? O homem ia se apostatar tanto da sua essência original, tanto daquilo que ele nasceu para ser, né? Que a sua consciência ficaria cauterizada, não entraria a verdade, não enxergaria a verdade, né? A sua consciência ficaria ali, mas já não fazia mais efeito sobre ele. Hoje, se nós não nos policiarmos, nossa consciência pode ser cauterizada pelo engano do mundo. Nós precisamos renovar, buscar a presença de Deus continuamente, para que a nossa consciência ela seja ativa e seja controlada pelo Espírito, né? E esses homens perderam o controle, e depois desse tempo, né, vai acontecer o dilúvio. Nossa consciência hoje ainda está operante em nós. Ela pode ser guiada por Deus para nos ajudar a viver uma vida santa ou ser totalmente dominada pelo mundo. Em Romanos 12, 2 diz, para a gente não se conformar com o mundo, mas transformar o mundo pela renovação da nossa consciência, né? Cabe a nós nos encher da verdade para termos uma boa consciência. A dispensação da consciência foi até o dilúvio, quando a partir de então Deus adotou uma outra forma de abordagem. Então, assim, queridos, nessa dispensação da consciência, não sei se vocês entenderam, se ficou claro, né? Eles passaram a andar não mais segundo o pensamento de Deus, mas segundo o seu próprio pensamento. Eles passaram a discernir o bem e o mal, não mais segundo os pensamentos de Deus, mas segundo os seus próprios pensamentos, né? Eles começaram a escolher o seu caminho, o que é bom para eles, o que é ruim, segundo a sua própria vontade. Então, eles viam uma necessidade, achavam que era bom ou mal, e escolhia. A consciência, ela é algo que é maleável, ou seja, a sua consciência ela é maleável, ainda existe, ainda julga, né? A consciência ainda está ativa, desde a dispensação da consciência. Só que hoje nós temos a oportunidade de moldar a nossa consciência, a nossa mente, segundo a realidade do céu. E é isso que nós devemos buscar para nós. Para que nós temos um caminho de volta à origem do homem, né? Nós podemos ter uma comunhão com Deus real, algo que realmente é verdadeiro. Nós podemos ter a revelação, ela pode vir em nosso coração, a gente pode encher a nossa mente da presença de Deus, nós temos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, à presença da glória de Deus. Então nós não precisamos mais, né, conviver com o engano do mundo. Nós podemos encher a nossa mente, a nossa consciência da verdade. Apesar de ainda julgar, apesar de nós ainda, né, sermos carnais, nós ainda pecarmos, estarmos no erro, né? Nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sendo tentados todos os dias, todas as horas, cada segundo. Eu sempre digo aqui, você abriu o olho, acordou de manhã, abriu seus olhinhos, meu querido, o mundo já começa a bombardear sua mente com mentira, para encher a sua consciência de engano, mentira, e assim você ter uma mentalidade, formar suas ideias segundo o engano do mundo. Qual que é a minha proposta para você, meu querido irmão consciente do bem e do mal? Palavra, estude a verdade, calcula a verdade, entendeu? Busque a revelação de Deus, faça tudo o que você puder para que a sua mente seja cheia daquilo que é real, amém? E assim você vai estar
protegido com os enganos do mundo, né? E tudo isso que o mundo tem te mostrado. Nós passamos pela dispensação da inocência, acabou a dispensação da inocência por causa do pecado, entramos na dispensação da consciência. Nós temos consciência do bem e do mal, mas vamos encher isso, vamos encher e buscar a verdade de Deus. Amém, meus amados? Bom, já são 9 horas da noite, eu vou terminar a nossa aula por aqui. A próxima, ó, dispensação do governo humano. Amados, olha aqui, qual que é a minha dica para vocês? Estejam aqui na próxima aula, amém, queridos? Estejam aqui na próxima aula, nós vamos falar sobre a dispensação do governo humano. Se você tem interesse em saber, depois da dispensação do governo humano, nós vamos falar sobre a dispensação patriarcal, que foi a de Abraão, sabe? Toda aquela questão de Abraão, esteja aqui. Depois nós vamos falar sobre a dispensação da lei, de Moisés, o que isso significa para nós, porque como da inocência, na questão da escolha, né? Ou da questão dessa questão da consciência, alguma coisa ainda voga, as dispensações elas não passaram completamente, né? Ficaram. Então, o que o governo humano ainda está fazendo aqui? O que a lei ainda está julgando, né? Até chegar na graça e, posteriormente, no milênio. Então, esteja presente na próxima aula, na próxima quarta-feira, amém? Não falte, né? O Google Meet, você pode estar no conforto do seu lar. Olha aí quanta maravilha. Eu estarei aqui com muita vontade de ministrar, que eu amo demais. Amém? Não perca. Eu agradeço vocês todos por estarem aqui hoje, né? Nesta aula. Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar? Também pode falar alguma coisa. Fique à vontade. Nós temos um grupo, se você ainda não faz parte do grupo, fale comigo, entre em contato comigo, a gente vai acrescentar você no grupo. Eu acho que eu não mandei o material, né? O resumo desta aula, né? Mandei ou não mandei? Eu acho que eu não mandei no grupo, né? Eu estou viajando também. Eu tenho que mandar esse resumo aqui no grupo. Amém? Eu vou mandar já já para vocês. Nós vamos orar, Senhor, encerrar essa aula. E na próxima a gente continua. Amém, meus queridos? Muito obrigado, viu? Vamos fazer uma oração aqui. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo tão precioso na tua presença. Como é bom poder conhecer cada vez mais de como o Senhor age conosco, do que nós temos e quais são as nossas armas, o que nós podemos fazer, o que nós podemos realmente agir, como agir para voltar à origem, voltar a cada vez mais, estar mais próximo do Senhor. Nós queremos, Senhor, ter a consciência totalmente voltada para o Senhor. Nós queremos ter de volta, como Paulo disse, a mente de Cristo. Nós queremos verdadeiramente andar como antes, como no tempo da inocência. Nós queremos ser totalmente dependente da sua mente, da tua vontade, do teu querer, porque nós sabemos que essa é a única realidade que existe. Nós queremos voltar a isso. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos dê instrução, revelação cada vez mais forte, Pai amado, para que nós possamos cada vez mais voltar à tua presença, à tua essência mais forte, mais poderosa ainda, mais vigorosa, Senhor, nessa vida espiritual com o Senhor. Nós amamos, desejamos cada vez mais a tua presença, da tua palavra e do teu entendimento em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Nos guarde, nos proteja sempre que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Até a próxima, viu? Tamo Tchau, Deus junto. abençoe. Glória a Deus. Oi, Glória boa a Deus. noite. Aleluia. Ô, Glória! Ai, meu Deus, cadê? Peraí, vamos lá. Volta pra cá. Peraí, meu Deus.